Sejam bem-vindos à nossa segunda aula expositiva do curso de Ciências de Materiais para o ensino básico do IME, né? Ok? Nessa aula a gente tem como objetivos apresentar a lei de Hooke generalizada, né? Na aula passada nós vimos a lei de Hooke para o ensaio uniaxial de tração, né? Básica, e nós aplicaremos o princípio da superposição de efeitos para gerar essa versão, né, da lei de Hooke generalizada. Apresentar os conceitos de estado plano de tensões e de estado plano de deformações, né, que depois nós vamos nos concentrar na variação de tensões no estado plano de tensões. A gente vai apresentar então o estado plano de tensões e a transformação de tensões no mesmo, ok? Ou seja, a obtenção de tensões num plano qualquer, conhecidas as tensões no sistema de referência XYZ, ok? Apresentar as grandezas tensoriais, o estado de tensões e um ponto como um tensor de segunda ordem. Bom, essa é uma apresentação, né, da matéria que é pouco, vamos dizer assim, abordada nos livros de ciências materiais. Então, a gente vai abordar a forma clássica, né, que é pelo círculo de Moore, pelas fórmulas clássicas trigonométricas, né, e vamos também apresentar a segunda maneira, considerando o estado de tensões como uma grandeza tensorial de segunda ordem, tá? Vocês poderão, acredito, na solução dos exercícios, né, escolher qualquer uma das formas de solução, tá? As duas levam aos mesmos resultados. Mas aqui a gente pretende então apresentar as duas maneiras de se resolver, ok? Muito bem, apresentar as tensões principais a partir dos conceitos de altos valores e autovetores. Isso está relacionado justamente ao tratamento tensorial, né, do estado plano de tensões, né? E mostrar o cesariamento puro, que é um outro assunto abordado nessa etapa, e como a NBR 8800 trata desse assunto. Lembrando que na aula passada a gente já procurava fazer um link, né, da teoria da resistência de materiais aí que vocês estão vendo e como ela pode ser aplicada, tá? Nessa aula de hoje também a gente tem a intenção de mostrar, nessa abordagem tensorial, né, uma aplicação da álgebra linear que vocês estudam no curso básico e muitas vezes ficam em busca de aplicações, né? E uma das aplicações possíveis é justamente na obtenção das tensões principais em um ponto, ok? Usando esses conceitos de autovalores e autovetores, tá? Muito bem. Então vamos falar da lei de Hooke generalizada, né? Essa lei a gente obtém a partir do princípio da superposição, em que o efeito de um carregamento combinado pode ser obtido determinando separadamente os efeitos dos vários carregamentos e combinando-se os resultados obtidos. Então vamos inicialmente focar na deformação εx, que é a primeira equação mostrada ali do lado esquerdo, tá? Se a gente considerar inicialmente apenas a tensão σx aplicada, vamos esquecer de início σy e σz, né? Conforme a gente viu na aula passada, a deformação resultante seria σx sobre E, a lei de Hooke básica, né? Ok? Que é o primeiro termo do lado direito desta equação aí que está sendo apresentada, né? Se agora eu considerasse apenas a aplicação de σy, tá? Isoladamente, né? Se eu considerar a aplicação da tensão normal na direção y, a deformação em x passa a ser uma deformação transversal em relação à direção y. Então, o εx seria menos o Poisson εy, ou seja, menos o Poisson σy sobre E. A mesma coisa se eu aplicasse apenas a tensão normal σz. εx seria uma deformação transversal em relação a Z. Então, εx seria menos Poisson εz, que seria menos Poisson σz sobre E. Juntando os três termos, aí sim, superpondo os efeitos, nós temos como resultado essa expressão completa para εx, quando você tem as três tensões normais aplicadas segundo os eixos x, y e z.
tá certo? O mesmo raciocínio pode ser utilizado para a obtenção de εy e εz, dando origem às duas equações seguintes, tá certo? Então essa é a lei de Hooke generalizada no que se refere às tensões normais e às deformações normais, né? Ela também ainda pode ser estendida para as deformações transversais, mas isso nós veremos em outra aula, tá? Muito bem. E aí nós podemos ter duas situações em função de um carregamento na estrutura, né, e dos seus vínculos. A primeira delas, que será o foco dessa aula, é o estado plano de tensões, também conhecido como EPT, né? Ele ocorre quando o próprio nome diz, né, as tensões estão aplicadas num único plano, que vamos admitir que seja o plano XY. Então, se eu considero um estado plano de tensões, pelo próprio nome, as tensões têm que estar naquele plano. Seria apenas σx e σy. E σz seria igual a zero, tá? Mas isso não significa que eu não terei deformações na direção z. Porque se eu olhar a terceira equação lá, de εz, né, o σz será zero, mas eu terei σx e σy. Então o εz, a princípio, não será nulo. Então o estado plano de tensões, ele indica que eu tenho tensões apenas num plano, mas não posso restringir as deformações transversais, né? Então εz será diferente de zero, no caso do estado plano de tensões. Ele só será zero numa situação particular em que o σx for igual a σy, exatamente, né, de sinais contrários. Então, ratificando o que eu falei, então εz, no caso do estado plano de tensões, só será zero no caso particular em que σx e σy forem iguais de sinais contrários. Eles vão se anular aquele termo, mas é um caso muito particular, tá? O que a gente está dizendo é que ele não impede a deformações em Z, o estado plano de tensões. Já o estado plano de deformações é o contrário. Ele indica que as deformações estão restritas àquele plano. E se esse plano for o plano XY, eu só poderei ter εx e εy. Então isso significa que eu terei restrições ou impedimentos à deformação na direção Z. Ou seja, forçosamente eu terei o εz igual a zero. Ok? Mas se eu tenho εz igual a zero, a princípio eu não poderei ter o σz igual a zero. Porque se o εz for igual a zero, isso vai obrigar, se olhar a última equação ali, que o σz seja igual ao Poisson vezes σx mais σy. Colocando o Poisson em evidência, né? E aqueles dois termos da direita indo para o lado esquerdo. Então, reparem que para eu garantir o estado plano de deformações, eu sou obrigado a restringir a deformação em Z. Mas ao restringir a deformação em Z, isso gera tensões na direção Z. Tensões essas que serão igual a Poisson vezes, entre parênteses, σx mais σy. Novamente, a σz só será zero, no caso do estado plano de deformações, num caso particular em que σx e σy forem iguais de sinal contrários, né? Matematicamente falando, ok? Então é só para mostrar que esses dois estados, eles são incompatíveis, né? O estado plano de tensões e o estado plano de deformações. E a aula de hoje, ela foca no estado plano de tensões, né? Muito bem. Então nós vamos agora avaliar justamente a transformação de tensões nesse estado plano de tensões, no EPT. Então ali à esquerda, nós temos, né, um quadrado elementar em torno de um ponto, um quadrado com dimensões dx e dy, né? Tá? Que não aparecem na figura, mas eu estou falando agora, que são dx e dy, com um conjunto de tensões σx, σy e tal xy, que por simetria é igual a tal yx, né? Tá? E também, embora não tenha indicado, né, aquelas tensões σx e σy têm a sua simétrica indicada ali pelas setinhas também, tá? Ok? E a gente vai avaliar o equilíbrio
em um plano que faz um ângulo θ com a vertical, né? Então vocês devem lembrar, lá na primeira aula, que eu falei o seguinte, que a gente sempre define a tensão em um ponto segundo um plano, né? Tá certo? A tensão total em um ponto segundo um plano, né? E que se a gente conhecesse as tensões segundo os planos ortogonais a x, y e z, no caso aqui a x e y, a gente conseguiria obter as tensões num plano qualquer. É o que nós faremos agora para o estado plano de tensões. Então, para aquele plano com ângulo θ, né, olhando agora a figura da direita, né, tá? Se eu disser que o plano inclinado tem a área ΔA, o plano vertical terá a área ΔA cosseno de θ, e o plano horizontal, né, terá a área ΔA seno de θ, ok? Então eu conheço as componentes nas direções x e y e quero achar as componentes na direção x' e y', tá? Isso vai ser obtido a partir do equilíbrio de forças, né? Lembrando que a gente sempre faz o equilíbrio de forças e não de tensões, tá certo? Então a gente vai calcular as forças correspondentes a esses três planos, né? Vai fazer as suas decomposições em x' e y', esse novo sistema de referência, e vamos fazer com que o somatório de forças nas direções x' e y' sejam iguais a zero. Então, se eu considerar primeiro o somatório de forças na direção x' é igual a zero, né? Tá? Eu vou ter que a tensão σx' vai gerar uma força σx' dA, tá certo? Então a força correspondente é a tensão vezes a sua área, né? Então essa σx' dA na direção x', teremos também outras componentes de força, por exemplo, a σx dA cosseno de θ, né? Σx dA cosseno de θ, a sua componente vai ser multiplicando σx dA cosseno de θ de novo por cosseno de θ. Eu vou estar projetando essa força na direção x'. Então a força é σx ΔA cosseno de θ multiplicado de novo por cosseno de θ. Não é? Já vai aparecer ali o cosseno quadrado de θ na direção negativa. Então é o último termo ali que aparece do lado direito da equação, né? Tá? A tensão cisalhante nesse plano vertical também vai dar uma contribuição negativa. Vai ser a tal xy ΔA cosseno de θ, só que agora a sua componente dessa força vai multiplicar por seno de θ, né? Então seria o penúltimo termo ali do lado direito da equação. É isso? E no plano lá de baixo, né, você vai ter a sigma y ΔA seno de θ, né, sendo projetada também na direção x', multiplicando por seno de θ. Aparece ali o segundo termo negativo, né? Menos sigma y ΔA seno θ de novo. E a mesma coisa para outra componente, que seria tal xy ΔA seno de θ, agora multiplicada por cosseno de θ. Muito bem. Fazendo todo esse equilíbrio, né, e rearrumando os termos, eu chego à expressão sigma x' é igual a sigma x cosseno quadrado de θ mais sigma y seno quadrado de θ mais tal xy vezes 2 seno de θ cosseno de θ. Eu poderei colocar todas essas expressões em função de 2θ, ou seja, o dobro do ângulo θ. Lembrando que cosseno quadrado de θ é 1 mais cosseno de 2θ, isso tudo sobre 2. O seno quadrado de θ é 1 menos cosseno de 2θ, tudo isso sobre 2. E o 2 seno θ cosseno θ já é o próprio seno de 2θ, né? Muito bem. Fazendo o somatório de fy' igual a zero, aí seguindo, né, procedimentos idênticos ao falado anteriormente, eu vou chegar à expressão que tal x' é y', ou seja, a cisalhante naquele plano, será igual a sigma y menos sigma x seno θ cosseno θ, né, mais tal xy, cosseno quadrado de θ,
menos seno quadrado de θ. Mais o cosseno quadrado de θ menos seno quadrado de θ é justamente a expressão do cosseno de 2θ, né? E o seno de θ, cosseno de θ, é o seno de 2θ sobre 2. Ok? Rearrumando esses termos, né, eu fico com essa expressão. Sigma x' é igual a sigma médio, a gente chama de sigma média sigma x mais sigma y sobre 2, mais a diferença sigma x menos sigma y sobre 2 cosseno 2θ, mais tal xy seno 2θ. E a cisalhante, tal x' y', vai ser igual a menos sigma x menos sigma y sobre 2 seno 2θ, mais tal xy cosseno 2θ. E aí, se eu pego na primeira equação aquele primeiro termo e jogo para o lado esquerdo, então se eu ficar com sigma x' menos sigma médio, né, igual a sigma x menos sigma y sobre 2 cosseno 2θ mais tal xy seno 2θ, né, repara que se eu levar essa diferença ao quadrado, essa diferença que eu fiquei, sigma x' menos sigma médio sobre 2 ao quadrado, mais o tal x' y' ao quadrado, né? Eu vou ter expressões com cosseno quadrado de 2θ, seno quadrado de 2θ e um termo cruzado que vai se anular, ok? Então, o sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, colocado em evidência, vai ser multiplicado por cosseno quadrado de 2θ, mais seno quadrado de 2θ, que vai ser unitário, então vai sumir a unidade, né? Não precisa colocar na multiplicação. E mesma coisa, o termo tal xy ao quadrado vai ficar multiplicado também por cosseno quadrado de 2θ mais seno quadrado de 2θ, que também vai dar 1, né? Então eu fico com a expressão que é da terceira equação, né? Ou da quarta, se preferirem, né? O sigma x' menos sigma médio ao quadrado mais o tal x' y' ao quadrado é igual ao r ao quadrado. Isso é a equação de um círculo, que é chamado círculo de Mohr para o estado plano de tensões, tá? Ou seja, num plano sigma x' tal x', né? Essa seria a equação de um círculo com centro no ponto sigma médio e 0, né? E um raio igual a raiz quadrada de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado mais tal xy ao quadrado, né? Então vai ser a equação de um círculo, ok? Eu também posso obter os valores máximos por derivação, como está aí nessa expressão da derivada, em que eu acho o tangente de 2θ, tá? Mas a gente vai utilizar diretamente o círculo de Mohr, que está aqui, ó. Então essa é a representação daquela equação, né? Ok? Então repara que a minha tensão normal máxima será o sigma médio, que está no centro, mais o raio, né? A minha tensão normal mínima vai ser sigma médio menos o raio. E a minha tensão cisalhante máxima vai ser o próprio raio do círculo. Então, olhando essa figura geométrica, eu consigo achar rapidamente quem há tensões normais máximas e mínimas, ok? É o centro mais o raio, ou o centro menos o raio, né? E o centro é sigma médio e 0, né? Então a tensão normal máxima vai ser sigma médio mais o raio. A tensão normal mínima vai ser sigma médio menos o raio. E a tensão cisalhante máxima será o próprio raio, ok? E aí alguns vão perguntar, pô, mas essa tensão cisalhante máxima, então, ela está aparecendo geometricamente aqui num ângulo de 90 graus, né? Tá? Que seria aquele raio correspondente a um ponto onde o raio está na vertical, né? Ok? Mas lembre-se que esse ângulo em que foi calculado o círculo de Mohr é o dobro do ângulo físico, tá certo? Então o ângulo físico em que ocorre as tensões cisalhantes máximas, né, correspondendo em relação às principais, seria de 45 graus, em relação às principais, não em relação a x e y, tá? Dá para não fazer confusão, tá certo? Então repara que esse círculo de Mohr, ele nos dá rapidamente uma solução do problema, né? Então um roteiro seria o seguinte: qual seria o roteiro de solução?
dadas as tensões σx, σy e tal xy, primeiro eu calculo o sigma médio, que é fácil, é uma média aritmética. Depois eu calculo o raio, pelaquela expressão da direita, né? O raio ao quadrado é σx menos σy sobre 2 ao quadrado mais tal xy quadrado. Tirando a raiz eu tenho raio. A tensão principal máxima é a sigma média mais o raio. A tensão principal mínima é sigma média menos o raio. E a tensão cesariante máxima é o próprio raio, tá? Ok? Então, e reparem aqui, né, que quando ocorre a tensão principal, as máximas e mínimas, elas correspondem a tensões cesariantes nulas, né? Então, são aqueles pontos, né, em que a circunferência ou círculo corta o eixo sigma, ok? Então, também é outra maneira de se definir as tensões principais. As tensões principais são aquelas que ocorrem em planos nos quais a tensão cesariante é nula, ok? Beleza? Muito bem. Então, com isso aqui, isso já é suficiente para resolverem a maioria dos exercícios, inclusive o exercício que eu vou exemplificar aqui nessa aula, tá? Muito bem. E eu vou passar agora para aquela segunda abordagem que eu falei, que não é muito comum nos livros de resistência de materiais, mas que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Primeiro a gente começa relembrando as grandezas físicas, né? Que podem ser classificadas em grandezas escalares, que são aquelas definidas apenas por um valor, vetoriais, definidas pelo modo, direção e sentido, e tensões de segunda ordem, comumente chamada por nós de tensores, né? São grandezas que estabelecem relações entre grandezas tensoriais de ordem inferior, geralmente vetores. Então, normalmente, um tensor de segunda ordem é utilizado numa equação em que você relaciona duas grandezas vetoriais, né, ou tensores de primeira ordem, tá? Muito bem. E pode-se dizer, né, que o escalar é um tensor de ordem 0, as vetoriais são tensor de ordem 1, né? Estado de tensão em um ponto, uma grandeza tensorial de ordem 2. E aí também a gente pode verificar, né, que um espaço de dimensão K, um tensor de ordem N, possui K elevado a N componentes. Então vamos tentar explicar isso, né? Num espaço de dimensão 2, que é um plano, ok? O tensor de ordem 0, que é o escalar, terá 2 elevado a 0, que é uma componente, que é o seu módulo, tá? As grandezas vetoriais terão 2 elevado a 1 igual a 2 componentes, nas direções x e y, né? E o estado de tensões em um ponto, que é uma grandeza tensorial de ordem 2, terá 2 ao quadrado igual a 4 componentes, que são as componentes sigma x, sigma y, tal xy e tal yx. Ok? Normalmente representadas por uma matriz, né, quadrada. Tá? No caso tridimensional, né, de novo, o escalar vai ter 3 elevado a 0 componentes, que é uma componente só, que é o seu módulo. As vetoriais, 3 elevado a 1, que é 3, as componentes x, y e z. E o estado de tensões em um ponto terá 3 ao quadrado, 9 componentes, que estarão numa matriz 3 por 3. Tá certo? Muito bem. E é importante lembrar também, né, que uma grandeza tensorial sempre possui componentes que dependem do sistema de referência, né? Ou seja, se eu tenho uma grandeza física, né, a existência dessa grandeza física, ela independe do sistema de referência no qual são representadas suas componentes, tá? Se eu mudo o sistema de referência, as componentes mudam, ok? Né? Ela existe independentemente do sistema de referência no qual suas componentes são representadas, né? É importante a gente não confundir sistema de referência com sistema de unidades, né? São coisas diferentes. Tem a ver com decomposição dos valores, né? E outro tem a ver com escala de medidas, tá certo? Não confundir as duas coisas, tá? Muito bem. Então, para explicar melhor isso, né, e ilustrar, né, a gente tem ali um vetor R no plano, né, e tem dois sistemas de referência, x', y' e xy, né? As componentes desse vetor no sistema xy
são diferentes das componentes desse vetor no sistema x' e y', obtido por uma rotação do ângulo θ do eixo xy, né? Tá certo? Do sistema xy, né? Então, mas repara que o vetor R não muda. Mesma coisa vai acontecer para o estado de tensões no ponto. O estado de tensões no ponto, ele é uma grandeza que existe independentemente do sistema de referência. Mas a gente pode calcular suas componentes num sistema XYZ, que é o que já foi feito, aí a gente consegue as componentes σx, σy, σz, tal xy, tal xz, tal yz, lembrando que a matriz é simétrica, tá? Ok? Se eu escolher um sistema de referência em que os meus eixos são as tensões principais, como eu não vou ter tensões cisalhantes, nesse sistema de referência eu vou ter uma matriz diagonal, porque as cisalhantes vão ser zero. Então repara que o ponto, né, existe fisicamente, ele está submetido a um estado de tensões, plano ou triaxial, né? E as suas componentes vão mudar em função do sistema de referência, tá? Mas não o estado de tensões em si. Se a partir de um estado de tensões conhecidos eu quiser calcular as tensões em qualquer plano, eu vou chegar no mesmo resultado, só que a partir de componentes distintas, ok? Então a gente abre esse parênteses para explicar isso para vocês, né? Tá? Então, se eu voltar para aquela figura, né? Agora fazendo essa abordagem tensorial, eu tenho lá o meu elemento submetido a tensões σx, σy e tal xy, né? Tenho lá aquele mesmo plano inclinado com o ângulo θ em relação à vertical, né? E eu vou ter que naquele plano terei uma tensão total, que vocês lembram da primeira aula, que a tensão total é um vetor. Esse vetor vai ter componentes T índice x e T índice y. O vetor T, tensão total, componente Tx na direção x e componente Ty na direção y. Tá certo? E agora, se eu fizer o equilíbrio nas direções x e y, né? Lembrando que se o ponto está em equilíbrio, né? Eu posso fazer esse equilíbrio em qualquer sistema de referências. Então, por somatório de fx igual a zero, eu vou ter que Tx vezes dA, o ΔA, né? Vai ser igual a σx ΔA vezes cosseno de θ. Por quê? A tensão σx está atuando na área ΔA cosseno de θ, certo? Mas aquela cisalhante na face inferior, que também está na direção x, né? Tal xy dA seno de θ, também na direção x negativa, então havendo equilíbrio, né? Cortando os termos comuns de ΔA, eu chego à expressão T índice x é igual a σx cosseno θ mais tal xy seno de θ. Se eu fizer um equilíbrio análogo na direção y, somatório de fy igual a zero, eu vou chegar aqui Ty é igual a σy seno de θ, acho que apareceu um R a mais ali que não deveria, tá? Mais tal xy cosseno de θ, ok? E eu posso colocar então isso nessa forma, ou seja, que a tensão total, o vetor que representa a tensão total, com suas componentes Tx, Ty, ele é igual ao produto da matriz que representa o estado de tensões naquele ponto, segundo o referencial xy, vezes o vetor cosseno de θ, seno de θ, que coincide. Essas são justamente as componentes do vetor normal unitário àquele plano, né? Então eu posso dizer que a tensão total T é igual a matriz sigma vezes o vetor n, tá certo? Então eu posso dizer que num sistema de referências qualquer, a tensão total em um plano é igual a sigma vezes a normal unitária àquele plano, né? Como está descrito aí nesse nosso slide, né? Ok? Muito bem. Bom, achei a tensão
total, né? Agora, eu quero achar as tensões principais, tá certo? Bom, e a gente falou que as tensões principais são aquelas que ocorrem em planos onde a tensão cisariante é nula. Se a tensão cisariante é nula, eu não posso ter componente cisariante do vetor T. Então esse vetor T, que representa a tensão total, ele tem que ser paralelo a normal ao plano. Então ele tem que ser um múltiplo escalar dessa normal ao plano, né? Então, se as tensões principais são aquelas que ocorrem em planos onde a tensão cisariante é nula, eu tenho que ter que a tensão total, que é sigma vezes n, é um escalar lambda vezes o vetor n, ok? E aí a gente vai chegar à conclusão que as tensões principais são os autovalores e as direções principais os autovetores. Ou seja, eu tenho que sigma n é igual a lambda n, né? Então eu vou ter que, se eu considerar que lambda vezes n é igual a lambda vezes a identidade vezes n, né, a matriz identidade, para poder passar do lado esquerdo e subtrair dois vetores, né? Dois vetores não, duas matrizes, desculpe. Eu vou ter que sigma menos lambda i, entre parênteses, vezes n igual a zero. Então eu tenho ali um sistema de equações homogêneo, né? Um sistema de equações homogêneo cuja solução trivial, que seria o n igual a zero, não me interessa. Então eu tenho um sistema de equações lineares, né? Homogêneo, em que eu tenho que ter soluções, mais de uma solução, ou seja, eu tenho que ter um sistema possível e indeterminado, né? Para que isso aconteça, o determinante da matriz dos coeficientes tem que ser igual a zero. Tem que ser uma matriz singular. Ou seja, o determinante de sigma menos lambda i tem que ser igual a zero. Aí eu acho os autovalores, que serão as tensões normais, que serão as tensões justamente que ocorrem em planos em que a tensão cisariante é nula, né? E os autovalores vão me dar as direções da normal a cada um desses planos, não é isso? Muito bem, então, repetindo, né? No sistema original eu tenho aquela expressão de cima, né? Tudo em função de x, y, z. E no sistema de referência das direções principais eu tenho aquela expressão de baixo. Então repara que se o sistema de referência agora coincide com o sistema das direções principais, eu não tenho mais cisalhantes naqueles planos usados como referência. A minha matriz passa a ser diagonal, tá certo? Ok a diferença? Então, repara que as duas equações representam o mesmo fenômeno, mas em sistemas de referência distintos. Tá? Um é o sistema de referência XYZ, ou XY no caso, né? E o outro é um sistema de referência cujos eixos coincidem com as direções principais. Ok? E depois a gente vai agora focar naquele segundo sisteminha ali, já nas direções principais, tá? Então, em qualquer sistema, se eu quero calcular a tensão normal, se eu conheço a tensão total e quero achar a tensão normal a plano, é só fazer o produto escalar de T por N, né? Tranquilo. E se eu quero achar a componente cisariante, eu tenho que fazer a componente de T vezes N', onde N' é um vetor normal ao vetor N, tá certo? Ok? Logo, a partir do sistema principal, as tensões normais cisalhantes em um plano com ângulo θ podem ser obtidas da seguinte maneira, que a gente vai ver agora. Então, se eu disser que eu calculei a tensão normal, né, a partir dessa expressão aqui, ó, o T1 vai ser σ1 cosseno de θ, né? E o T2 vai ser σ2 seno de θ, não é isso? Esse é o vetor T. Para achar a componente normal, num plano qualquer com ângulo θ em relação ao sistema principal, eu faço o produto escalar T escalar N. Aí acho que sigma é σ1 cosseno quadrado de θ mais σ2 seno quadrado de θ. De novo, colocando em função do ângulo 2θ, né, eu chego que o sigma
é a sigma médio mais sigma 1 menos sigma 2 sobre 2 cosseno 2θ. Ou jogando para o lado esquerdo a sigma médio, né? Sigma menos sigma médio igual a sigma 1 menos sigma 2 sobre 2 cosseno 2θ. E acho que a tensão cisalhante, agora usando n' um vetor ortogonal a n, que é fácil de achar nesse caso, né? Lembra, o t não muda, t é a tensão total. Aí eu acho a componente tangencial. Tal vai ser igual a n1 cosseno θ seno θ menos, desculpe, sigma 1 cosseno θ seno θ menos sigma 2 cosseno θ seno θ. Ou seja, sigma 1 menos sigma 2 sendo 2θ sobre 2, né? Ok? Beleza? Aí, se eu somar o quadrado, essa última equação aqui ao quadrado, né? Com essa outra equação ao quadrado, né? Tá certo? Beleza? E vou chegar aqui a expressão, né? Vou chegar aqui sigma menos sigma média ao quadrado mais tal ao quadrado é igual a sigma 1 menos sigma 2 sobre 2 ao quadrado. É a expressão do círculo de Mohr a partir das tensões principais. Repara que aqui não tem aquele outro termo, né? Seria o tal xy ao quadrado, né? Não existe, porque nos planos principais a tensão cisalhante é nula, não é isso? Ok? Então essa é a expressão do círculo de Mohr agora no sistema de referência das tensões principais, ok? Então o círculo de Mohr está ali no sistema original e no sistema principal, tá? Então repara que no sistema principal, né? De novo, a minha tensão cisalhante máxima vai ser o raio. Só que nesse caso o raio vai ser simplesmente sigma 1 menos sigma 2 sobre 2. Tá certo? Então, mas também dá para calcular o raio a partir dessa expressão sigma 1 menos sigma 2 sobre 2, já que aquele termo ali da direita seria r ao quadrado, o raio ao quadrado, né? Muito bem, agora então vamos para um exemplo, né? Seria determinar as tensões principais e a tensão cisalhante máxima em um ponto submetido a um estado plano de tensões para o qual sigma x igual a 200 MPa, sigma y igual a menos 120 MPa e tal xy igual a 120 MPa. Um exemplo mais redondinho, né? Tá? Então, pelo círculo de Mohr, né? Sigma médio é sigma x mais sigma y sobre 2. Então, 200 mais menos 120 dá 80, né? Sobre 2 igual a 40, tá? O raio R igual a raiz quadrada de 200 menos 120 sobre 2 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Não é isso? Aquele termo lá entre parênteses vai dar 320 sobre 2 dá 160, né? Então a raiz quadrada de 160 ao quadrado mais 120 ao quadrado, né? Ok? Vai dar como resultado, né? 200 MPa para o raio. Então a tensão principal máxima, sigma 1, é sigma médio mais o raio, ou seja, 40 mais 200 igual a 240. E a mínima, sigma 2, sigma médio menos o raio, 40 menos 200 igual a menos 160 MPa. E a tensão cisalhante máxima é igual ao raio, igual a 200 MPa. Então repara que a solução é bem simples, né? Seguindo aquele roteiro que eu falei, calcula sigma médio, calcula o raio, sigma 1 é igual a sigma médio mais o raio, sigma 2, sigma médio menos o raio, e tal máximo o próprio raio, tá? Por autovalores, né, a gente monta a determinante de sigma menos lambda igual a zero, vou ficar com 200 menos lambda, 120, 120 menos 120 menos lambda igual a zero. A expressão desse determinante dá lambda ao quadrado, menos 80 lambda, menos 38.400 igual a zero, cujas raízes serão os autovalores, que serão as próprias tensões principais. Sigma 1 igual a 240, sigma 2 igual a menos 160, e o raio, a diferença entre sigma 1 e sigma 2 dividido por 2. Então, 240 menos 160, que é 400, sobre 2 igual a 200 MPa. Então, repara que a gente pode resolver de uma maneira ou de outra, né? As duas estão corretas e têm que fornecer o mesmo resultado, tá? Ok? Aqui eu mostro como achar os autovetores, né? Só para ilustrar, que seriam as direções principais, as suas coordenadas medidas em relação a x e y, evidentemente, por enquanto, né? Tá?
ok? Então eu tenho um alto vetor correspondente a 240, um alto vetor correspondente a menos 160, né? Tá? E com isso a gente encerra aquela parte do EPT, né? O outro tópico que a gente aborda nessa aula são as ligações parafusadas, né? Ou um pouco do cisalhamento, tá certo? Então, se você tem ali duas peças ligadas por parafusos, então você tem duas peças, poderiam ser de madeira, né, ou de aço, né, tá? Interligadas por parafusos. Na situação A, da esquerda, a gente aplica uma tração nessas peças, né? Consequentemente, elas vão estar interligadas, a parte da esquerda e a parte da direita, né? Na verdade, são duas peças, desculpa, verticais, tá? Uma peça da esquerda e uma peça da direita, né? Ligadas àqueles parafusos. Se eu aplico uma tração, essa tração vai ter que ser suportada pelos dois parafusos, né? Então, essa força de tração vai ser dividida igualmente entre os dois parafusos. Eu vou ter que verificar se cada parafuso suporta essa força de tração, né? Ou essas mesmas duas peças sendo submetidas a um esforço de cisalhamento, tentando fazer com que uma deslize verticalmente em relação à outra, né? Tá? Então aí nesse caso a gente tem um cisalhamento nos parafusos, né? Tá certo? Muito bem, são situações diferentes, tá? Então a gente tem nesse caso de ligações por contato o cisalhamento simples, né? Quando essa tentativa de corte, esse cisalhamento, né, ocorre em um único plano desse parafuso, né? E o cisalhamento duplo, quando ele ocorre segundo dois planos, tá? E aí a força aplicada seria dividida por dois, né? Ok? Então nós temos aqui um exemplo do cisalhamento simples, né? Um parafuso com diâmetro de 25 milímetros, sendo submetido a um cisalhamento simples, né? Então o conector vai ter que ser capaz de suportar toda aquela força de 50 kN, né? E a tensão média, repara que a gente está falando de tensão média, tá? De cisalhamento. Será a força sobre a área cisalhante, né? A área é igual a πr ao quadrado do parafuso, né? E a tensão média, então, seria a força atuante de 50 kN sobre a área, dando um resultado de 102 megapascal, ok? E aqui um exemplo com cisalhamento duplo, né? Só que agora a força atuante de 40 kN vai ser suportada segundo duas seções, né? Cada seção suportando metade da força, ou seja, 20 kN, né? Tá? Então a minha tensão cisalhante média seria a força em cada seção dividido pela área. Então nesse caso 20 kN pela área calculada para esse parafuso, que vai dar 40,7 megapascal, ok? E aqui a gente mostra como que essas ligações são tratadas pela NBR 8800, que é a norma brasileira para dimensionamento de estruturas metálicas, né, estruturas de aço de edificações, tá? Então no caso de tração, né, você calcula a área bruta do parafuso, que nada mais é que πd2 sobre 4, e a área efetiva como 0,75 vezes a área bruta, né? Ok? E a força resistente de cálculo como a área bruta efetiva vezes a tensão de ruptura, FUB, dividido por gama A2, que é um coeficiente de segurança igual a 1,35, né? E no cisalhamento ele considera duas fórmulas, né? Dependendo se o corte é na rosca ou no fuste, né? Tá? E dependendo do tipo de parafuso também, ok? Numa ele calcula como sendo 0,4 vezes a área bruta vezes a tensão de ruptura sobre gama A2, e no outro reduz um pouco esse coeficiente, né? Essa segurança, vai para 0,5, quer dizer, reduz a segurança, né? Não o coeficiente aumenta um pouquinho, tá? Ok, pessoal? Então com isso nós encerramos essa nossa segunda aula expositiva, né? Tá? Eu vou colocar o PDF da aula no ambiente virtual do EAD do IME, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês, né? E qualquer dúvida
pode fazer contato. Ok? Até a próxima aula.